No cerrado tem muitas plantas. Como casteiras, arbustos e arbóreas. No cerrado tem muitas plantas. Como rasteiras, arbustos e arbóreas. As aves do cerrado são. Estrela pau terra, pedir pau santo, bacate moipê, pelada do campo. Estrela pau terra, pedir pau santo, bacate moipê, pelada do campo. As aves do cerrado são. Canela, chapéu de couro, verão de branco, anica e verdadeiro. Das plantas ornamentais que cantam nos rios. E ela não remete para longe popular. Amém das plantas tem muitos animais. Despato cervejo, cigarras e cupim. Comida por mulher, capuranas e aranha. Fiat, tapete de emas e gambás. E o bicho que é a peça que é o tamanduá. O bicho que é a peça que é o tamanduá. O solo do cerrado é vermelho forte fogo. Ele é o grande palquito do Brasil. Cerrado não queime, não deve ser queimado. E deixe meu cerrado que ele não está errado. Cerrado não pode, não deve ser cortado. E deixe meu cerrado que ele não está errado. Cerrado não queime, não deve ser queimado. E deixe meu cerrado que ele não está errado. Deixe meu cerrado pensando que ele não está errado. Dedicar esse momento a dois grandes nomes da cultura serratense. O primeiro deles, o Paulo Bertrand, o nosso mestre, um historiador, pioneiro, né, na história regional e que teve a preocupação de fazer pesquisas e colocar os personagens da região na nossa historiografia tradicional. Quando você se depara com um livro de 5º ao 9º ano, ou de ensino médio, você vê ali a história, né, a história do Brasil, colônia, império, república, os grandes acontecimentos. E a história local não aparece. E a partir daí, a proposta que nós ainda estamos levando adiante, né, levando o legado de Paulo Bertrand adiante, é criar uma narrativa em que o professor possa dar a sua aula e falar da história local. Quando ele está falando, por exemplo, de Brasil República, ele pode falar da passagem da Missão Cruz aqui em Veadeiros na época, né, quando saiu uma turma lá de Formosa, um botânico chamado Uli, e veio aqui em Veadeiros fazer pesquisa. A Missão Cruz foi uma equipe que saiu do Rio de Janeiro para escolher o local onde a capital seria construída em 1892. E por aí adiante, né? Eu estive recentemente aqui em Teresina, ali na comunidade Ema, e vi algumas inscrições rupestres, bem próximo ao Rio dos Bois. Por que não, quando o professor está dando aula de pré-história, falar daquelas inscrições rupestres? Hoje, como brigadista, defende o cerrado do elemento fogo, e na maioria das vezes vem de forma criminosa. Com muito orgulho chamamos o William Nascimento de Moura, o MC, o Calango do Cerrado. Gente, nós vamos voltar um pouquinho ali quando chamamos, e agora vamos chamar outra vez. Aqui na frente,
os jovens ambientalistas, filhos do homenageado Fernando Previdente, para apresentar a medalha e o certificado do seu pai. E tirar as fotos. Vamos chegar aqui. Olha que lindo. Chega aqui para receber a medalha. Presidente. Pai, o Gabriel. Isso, só vocês. Janjão, mostra aí. Muito bem. Chegaram aproximadamente a 11 mil anos atrás. Então a nossa história não começa com a construção de Brasília nem de Goiânia. Aqui todos somos serratenses antes de sermos brasileiros. E homenagear os serratenses que têm contribuído para manter o Cerrado em pé é uma honra para o Museu do Cerrado, do qual eu sou a diretora-geral e que daqui a pouco eu vou estar falando um pouquinho mais para vocês. Mas é um museu que não existe fisicamente, ele existe apenas no virtual, na internet. Então, o que eu senti nesse lindo evento de inclusão, de olhar, foi algo como uma concha que precisa de uma pedra para poder fazer a pérola. Então, a resiliência, a superação dos serratenses que no seu caminhar encontraram uma pedra e dessa pedra fizeram uma joia. E essa linha que se chama Cerrado, que une essas pérolas, formando essa linda joia, esse lindo colar, tecido por uma curadoria celestial. Então eu fiquei muito feliz de ter conhecido e reconhecido esses seres serratenses. Banjando alegria e cumprimentos carinhosos a todas as pessoas, até mesmo para os nossos amados animais domésticos. Participou de importantes projetos e eventos na Casa da Cultura do Instituto Oca Brasil e em outros eventos sociais, ambientais e tradicionais da cultura serratense na Chapada dos Veadeiros. Temos a honra de chamar Antônio Cáceres.
Olha, trabalhar com essa gente maravilhosa, serratense, principalmente de Alto Paraíso e da Chapada, foi um desafio e foi também uma emoção muito grande. Desafio porque como é que a gente poderia selecionar 40 nomes, né, de uma comunidade tão rica, né, tão especial como é a comunidade de Alto Paraíso, tantos artistas, tanta gente com ações sociais, ações turísticas, de defesa do meio ambiente. Então, eu confesso que foi difícil participar dessa comissão de seleção, porque eu me incluí também nessa comissão, embora eu tenha apenas 8 anos de Chapada, mas eu acompanho essas personalidades, né? E tivemos muitas indicações e fizemos as avaliações. Era recorte importante a atuação na comunidade e pelo menos 10 anos de residência em Alto Paraíso, e também nós procuramos contemplar as pessoas nativas. Então foi muito emocionante ficar revendo essas biografias e ver como nós temos pessoas tão especiais em Alto Paraíso. E o nosso lema era aquele, me dê as flores em vida. Então a gente queria aplaudir quem estivesse agora conosco, embora sabemos que tanta gente maravilhosa passou por Alto Paraíso, já não estão mais conosco aqui no plano terrestre e que contribuíram tanto, né, para a Chapada e para o Cerrado. Então foi isso, foi um desafio, uma alegria e uma emoção. Quantas vezes a gente ficou mesmo com o peito apertado, né, aquele nó na garganta em rever biografias tão especiais, né, todos eles, dessas 40 pessoas, 40 e poucas pessoas, e tantas outras que a gente queria incluir, mas tínhamos um recorte. Nascido no povoado de Parida, de Alto Paraíso de Goiás. Como ativista cultural, é fundador do Ponto de Cultura Brasil dos Buritis, incluindo a Sala de Música José Marques Moura, onde promove a formação musical de crianças e jovens da comunidade. Por resgate da cultura local, desenvolve profunda pesquisa da música popular escutada e vivida no Nordeste goiano, em torno da Chapada dos Veadeiros, de onde nasceu o trio Buritis.
corpo daquele menino. Há quanto tempo, hein? Trombou quando o guia com a lenda. E aí começou essa história de historiador. A lenda era a lenda dos revoltosos. Aí viu que a lenda era verdade. Chamava-se Coluna Presta. Só para complementar, eu queria falar muito de Paulo Bertão, mas não foi preciso porque você já falou tudo. E queria sugerir, através do Paulo Bertão, uma espécie assim de pergunta antropológica, filosófica, para todos nós, além da homenagem. Porque foi através do Paulo que eu ouvi falar nessa palavra, pela primeira vez. Serratez. Muito obrigado. Homenageamos Chiquinho da Viola. Eu penso que hoje aqui é um momento histórico, porque eu cheguei 48 anos atrás como turista e queria ver aventuras, e nós tivemos. Hoje estamos aqui podendo ver nativos que escrevem livros. É um grande momento, porque tinha 90% de analfabetos. Ela é... Eu sempre fui um artista voltado para a natureza. Praticamente 95% da minha produção artística é com os temas da natureza, flora, fauna, fitofisionomia dos biomas, né? Que é uma forma que eu encontrei de emocionar as pessoas, né? Através do belo e da estética, para trazer um conhecimento de preservação ambiental e de amor à arte. Então o Cerrado ele me trouxe essa inspiração. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a minha carreira artística, mas eu precisava trabalhar em outras profissões e me formei em guia turístico. Isso me deu uma base bem legal, porque eu estava em contato direto com a natureza, né, guiando os turistas, né? Então eu pude ter essa relação mais forte com o Cerrado, com a sua delicadeza, com a sua rusticidade. Então eu procurei transformar isso na minha obra artística, trazendo a questão
da flora e da fauna, como eu já disse, e a questão da rusticidade do cerrado, que ao mesmo tempo ele é belo. Então eu trouxe essa parte rústica e o belo junto com o meu trabalho, através dos galhos retorcidos, das árvores, né, dessa coisa do fogo, dos extremos que tem aqui. Então eu transformei todo esse cenário em formas belas e estéticas através das formas e das cores. Membro da diretoria do Instituto Amada Terra, que desenvolve projetos culturais, sociais e de preservação do cerrado. Temos a honra, a alegria e a gratidão de chamar Daniela Farias Cavalcante. Gratidão, gente. Vamos ter Dona Londina também presente autografando. E agora ela vai fechar nosso evento com chave de ouro, declamando uma poesia pra gente. Dona Londina, boa noite. Olha, eu vou falar esse poema porque eu amo loucamente o cerrado, a natureza, e eu luto na preservação da natureza. Então, eu saí pela manhã no cerrado a passear. Queria apreciar a natureza e para na distância ver o sol raiar.
Mas de repente eu vi um barulho diferente. Ai, meu Deus, eu fiquei com muita dó. Um pássaro estava chorando, chamando pela companheira, mas ela estava presa no cilindro. Sua companheira foi atraída por alimentos e presa em uma gaiola. Em liberdade, os dois cantavam tão felizes, mas hoje na prisão, a pobrezinha canta e chora. Porque o ser humano prende o pássaro, se ele nunca faz mal a ninguém. Cuidado, meus amigos. Amanhã poderá ser você que vai estar atrás das grades também. É melhor pensar um pouco e mudar de opinião. Quando ver um pássaro preso, comova o teu coração. Abra a porta da gaiola, livre ele da prisão. A natureza foi criada para os pássaros viverem em alegria. Não foi para ser destruído com tamanha covardia. Veja como é lindo uma mata verde, nos galhos pássaros a cantar, lá embaixo as águas rolando, a Deus os pássaros a louvar. Até o povo do campo gosta de nos alegrar, canta nos mais altos dos galhos dos arvoredos, soluçando a cantar, avisando o agricultor que prepara o solo, porque a chuva está prestes a chegar. A natureza foi formada com tamanha precaução. Não foi para ser invadida pelo ser humano pela falta de educação. Ouça, meu prezado amigo, se você gosta de um cigarrinho e pretende viajar, leve um recipiente com um pouquinho de água para a quimba do cigarro apagar. Não jogue na beira da rodovia para incêndio não causar. Veja quanta dor, quanta morte, quanto prejuízo um pequeno quimba de cigarro pode causar. E a natureza está tão revoltada, e pelo seu castigo todos nós poderão pagar. Obrigado. Gente, nós temos aqui no Paraíso uma nova Guarabina.